Já. Ai, sem óculos não dá, né? Já que meu óculos está rachado. Eu não tive tempo de. Ainda bem que não é bem no meio. Fica um negócio. Ai, mas aí não dá. Então, essa é a parte 1. Vocês me falam se vocês estão vendo, por favor. Estamos vendo. Tá. Então, vamos lá. Hoje a gente vai mudar um pouco. Boa tarde, espero que estejam todos bem. Obrigado de novo pela oportunidade, Ana. Hoje vai ser uma novidade, né? No Mais Viscope. A gente vai trazer um pouquinho do dado qualitativo, da evidência qualitativa, então da síntese de evidências qualitativas. Então, eu dividi de novo em 2 etapas. Então, a primeira eu vou citar um pouco do porquê que é importante a gente trabalhar com evidência qualitativa, e na segunda parte eu vou trazer os modelos que existem de revisão, tá? Então, a primeira coisa que eu vou trazer para vocês, assim, essa ideia de que o estudo qualitativo e o estudo quantitativo, eles brigam entre si. Então, é muito comum falar, um é melhor que o outro, um é mais importante que o outro. E aí a ideia é a gente pensar, mudar um pouco esse pensamento, entender que eles se complementam, né? Eles podem trabalhar juntos, e aliás, é recomendado que a gente sempre olhe os diferentes pontos de vista, as diferentes formas de ver essa realidade, porque enriquece, amplia, né, a forma da gente compreender as coisas, porque nem sempre um dado quântico a gente consegue responder coisas com números, e a gente precisa, então, de outras formas de compreender. Se a gente olhar para essa tela, a gente pode olhar para aquela cena com o pessoal fumando ali, fazendo uso daquele, esqueci, narguile, né? Acho que é isso que chama, narguile, vamos sei falar. E a gente pode fazer a seguinte pergunta: quantas pessoas tentaram parar de fumar? E aí a gente pode dizer, daquele tanto de 100 pessoas, 90 tentaram, 80 tentaram, a gente pode fazer esse levantamento. Agora, para a gente saber por que as pessoas continuam a fumar, ou por que as pessoas querem parar de fumar, se a gente quer descobrir a ideia, se a gente quer descobrir a opinião delas sobre isso, sobre o hábito de fumar delas, etc., a gente tem que conversar com elas. Então, são dados complementares, os 2 dados são importantes, mas são dados diferentes. Então, quando a gente está pensando em pesquisa qualitativa, a gente está tentando compreender motivação, atitude, ideia e outras coisas relacionadas a isso. Então, o nosso foco é a gente olhar respostas individuais, como que aquela pessoa pensa sobre isso, como que aquela pessoa vivencia, ela experiencia, né? Qual foi a experiência que ela teve, como ela interpreta aquela realidade. Quando a gente está falando em quantitativa, a gente está concentrando em dados mais concretos, que são medidos por número. Então, a gente está fazendo, às vezes, análise estatística, uma descrição desse dado. Então, geralmente é um conjunto de informações maior, né? Não estou falando de um indivíduo sozinho, mas eu estou falando da soma de vários indivíduos. Então, se eu estou perguntando frequência, eu estou falando com que frequência você assiste filmes? Sempre, muito, algumas vezes, pouco, nunca. Estou contando essa frequência, estou falando de dado quantitativo. Mas se eu estou falando de todos que você assistiu, qual você gostou mais, então eu estou falando de um dado qualitativo. Se a gente olhar um pouco o perfil desses métodos, então a gente está pensando que, olhando para uma questão científica, né, do objetivo, da atitude científica, o quantitativo ele tenta explicar o comportamento das coisas. Olha, isso acontece, a maioria fala assim, a maioria se comporta assim. Já o qualitativo, ele está tentando compreender a dinâmica das coisas, ele está tentando compreender por que as coisas acontecem daquele jeito, qual a percepção, qual é o processo da experiência daquilo ali. É diferente, o olhar científico é diferente. O objetivo do estudo, a gente está falando de fatos. Lá no qualitativo, a gente está falando de fenômenos.
No objetivo da pesquisa, a gente está falando em estabelecer causa e efeito, a gente está pensando em lógica matemática. No qualitativo, a gente está querendo interpretar as relações e o significado desses fenômenos. Nos instrumentos, a gente geralmente usa questionário fechado, a gente trabalha com escala, com exame laboratorial, no quantitativo. No qualitativo, a gente vai fazer entrevista, a gente vai fazer observação participante livre, a gente vai fazer grupo focal. E na amostra, no quantitativo, a gente está falando com um número grande, a gente está falando por amostragem, a gente está falando com uma amostragem representativa. No qualitativo, a gente trabalha, não tem essa preocupação de ser representativa. A gente está trabalhando com sujeitos que vivenciam aquela experiência, que podem ser muitos, poucos, depende daquilo que a gente está estudando. O que os estudos qualitativos nos permitem compreender? Então, primeiro, eles ajudam a gente a entender como que os indivíduos ou como aquela comunidade percebe a saúde e os seus componentes. Então, o que é saúde para mim? O que eu acho que é saúde? O que eu acho que é estar saudável? O que eu acho que é cuidar da minha saúde? Então, tem, através do dado qualitativo, a gente consegue... Através do dado qualitativo, a gente consegue perceber essas informações. A gente também consegue entender como que essas pessoas administram a própria saúde dela e tomam decisões relacionadas ao uso dos serviços de saúde. Se a gente eu estou focando na saúde, que é o campo que eu trabalho, né? Mas, assim, de uma forma geral, a gente entende as tomadas de decisão das pessoas. Olha, eu cuido da minha saúde dessa forma. Eu invisto na minha educação, no meu processo de formação dessa forma. Eu busco esse serviço, esse, ou esse tratamento por conta disso. Essas são as minhas decisões. Outras coisas que a gente consegue compreender é a opinião dessas pessoas, seja o paciente, ou quem usa o serviço, né? Todos esses termos ou cliente, ou usuário, ou o próprio profissional que trabalha, ou até o tomador de decisão, né? O gestor, a opinião deles dentro dessa tomada de decisão. Então, o que eu penso sobre isso? Aí eu vou usar essa informação para apoiar a tomada de decisão. E a gente entende como que a cultura daquela comunidade tem influência na forma de cuidar da saúde. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, com a população indígena, um dado qualitativo e vai facilitar o entender como que a visão que eles têm, a cultura deles, entende o cuidado em saúde, entende como que o serviço de saúde precisa, o que o serviço de saúde precisa oferecer para eles, para eu poder, inclusive, ajustar aquele tipo de intervenção. Quais são as principais características, né, das evidências qualitativas? Então, primeiro, elas interpretam o fenômeno no contexto natural, então a gente não está trabalhando em laboratório, a gente está trabalhando com a vida real, a gente está trabalhando com as pessoas no contexto real delas. Permite a análise da experiência humana, os fenômenos culturais, sociais, individuais e coletivos que estão imbrincados em todo esse processo. Desculpa, gente, que o pessoal está falando um pouquinho alto. Espera só um pouquinho. Aí, principais características outra característica importante, ela fornece conhecimentos que não podem ser gerados em estudos quantitativos ou complementares. Quer dizer, você não consegue, às vezes, responder coisas nos estudos quantitativos, e aí o qualitativo ele vai fornecer esse conhecimento complementar. Você vai trabalhar com material discursivo, quer dizer, ou com outras formas de linguagem, imagem, foto, vídeo, mas é um material discursivo, a gente não está trabalhando com número, mas com palavras. É uma proposta geralmente interdisciplinar, então tem pessoas de várias áreas. Quando a gente trabalha com dado qualitativo, a gente traz dentro dele, quer dizer, está imbrincado dentro do dado qualitativo, questões políticas, epistemológicas, críticas, quer dizer,
tudo que está relacionado à compreensão daquela realidade. Então, como que as pessoas veem, como que o próprio pesquisador vê, tudo isso está dentro do processo, então não está fora das relações e dos resultados. O pesquisador qualitativo, a evidência qualitativa, ela se ocupa do como o mundo é percebido, experienciado, interpretado pelas pessoas. Então, se eu estou entrevistando um grupo hoje, agora, amanhã, quando eu entrevistar esse grupo, pode ser que amanhã eles tenham mudado a opinião deles. Ou pode ser que esse mesmo grupo que eu entrevistei, depois venha a Ana entrevista, pode ser que sejam dados, o resultado seja diferente porque era a Ana entrevistando e não eu, por exemplo. Então, tem vários fatores que podem interferir. Por quê? Porque cada momento a gente pode experienciar, perceber ou interpretar o mundo ao redor da gente. E os valores do pesquisador, eles estão inerentes à pesquisa. Então, eu, enquanto pesquisadora, eu sei que a minha pessoa, eu estou influenciando provavelmente aquele resultado. A hora que eu estiver analisando, eu tenho que ter consciência daquilo que eu vejo, qual é a minha opinião, as minhas experiências passadas, porque tudo isso pode estar relacionado. Então, o que é importante do estudo qualitativo é a palavra sendo reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, de normas, de símbolos, quer dizer, é a magia de dar, acaba sendo uma porta-voz. Por quê? Porque você vai juntar todas essas representações, todas essas opiniões, todas essas experiências e vai juntar e trazer à tona todo esse conjunto de dados. Como que a gente constrói isso? É muito parecido do dado quant, né? A gente vai definir uma pergunta, a gente vai entender como que a gente vê o mundo, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, como que a gente vai observar esse dado, como que a gente vai coletar essa informação, como que a gente vai analisar, e os aspectos éticos, porque a gente está trabalhando com seres humanos, então tem o termo de consentimento livre esclarecido, quer dizer, todas as etapas necessárias de um estudo com os seres humanos. O que são os paradigmas? Só para a gente entender. O estudo quantitativo, o paradigma principal é de que existe um mundo externo, real, regulado por leis naturais, e o pesquisador ele está à parte. Então, ele vai prever, controlar aquela pesquisa, aqueles dados, e ele vai ter um resultado controlado, quer dizer, quanto mais controlados possíveis vieses que podem modificar alguma coisa, isso é o paradigma mais quantitativo, né, de controle. O qualitativo, a gente já está buscando a compreensão da realidade, a gente está buscando compreender, criticar, emancipar, mudar. Então, as ações, quer dizer, elas não têm o foco de prever e controlar, mas ela tem o foco de tentar compreender, de tentar descrever, né? Então, é uma forma de olhar o mundo totalmente diferente. Existem metodologias que o pesquisador qualitativo costuma usar, eu trouxe 3 exemplos, mas só para vocês entenderem. As metodologias interpretativas, como o próprio nome diz, elas tentam interpretar o que aquelas pessoas falam sobre aquela realidade. Então, pode ser a fenomenologia, que a fenomenologia ela tenta compreender as experiências subjetivas individuais das pessoas e as interpretações do mundo. Então, ela vai entrevistar, vai ver, olha, o que você acha disso? O que você pensa sobre isso? Como que você viveu isso? Ou a etnografia, que ela vai entender o significado social, de ritual, de evento, de cultura. E nesse tipo de pesquisa, normalmente o pesquisador fica dentro, vivenciando aquela cultura e observando como que as pessoas vivenciam tudo aquilo. A teoria fundamentada em dados, ela gera uma teoria a partir do mundo real. Então, eu não tenho uma teoria sobre um determinado fenômeno, então eu vou perceber como que as coisas acontecem naquele processo, vou fazer discussão, vou colocar grupo focal, e aí vai emergir daquela discussão, daquela observação, uma possível teoria para algum tipo de fenômeno. Então, assim, são exemplos, tem outros, mas são exemplos de metodologias interpretativas. As metodologias críticas,
elas têm, tem a mais conhecida de todas é a pesquisação, que ela envolve os pesquisadores e os participantes. E o objetivo da pesquisação, como diz o nome, é mudar uma realidade. Então, nesse modelo, você coloca o problema, levanta o problema, aí você reflete sobre ele, você tira o diagnóstico e aí propõe uma mudança. Tudo isso feito com os participantes. Tem pesquisas feministas, que são uma linha que busca mudança social para mulheres, geralmente pesquisadoras mulheres, e tem as análises de discurso, que vão, então, trabalhar com linguagem, pensando em como que aquele fenômeno está sendo construído social, historicamente, como ele está sendo relatado. Então, as análises de discurso trabalham muito com o texto, né? O que as pessoas estão escrevendo sobre aquela informação, como que as pessoas estão construindo isso historicamente, né? Não vai olhar todo o período daquele discurso e vai ver como que ele foi construído ao longo do tempo. E como que a gente faz isso? Né? Quais são os métodos? A mais comum é a entrevista, então tem modelos de entrevistas diferentes, tem estruturada, que o roteiro é mais organizadinho, tem a semi-estruturada, que tem perguntas mais fechadas, mais abertas, mais livres, não tem tanta controle daquele, né, do que está sendo perguntado, e tem a não estruturada, que você faz conte para mim a sua experiência com o serviço tal, e deixa aberto para a pessoa falar o que ela quiser. Tem as observações, então, que normalmente o pesquisador ele fica olhando, então, fica num contexto observando e anotando no diário de campo as coisas que ele percebe, e o que ele vê, o que ele ouve, né? E aí depois ele usa essa informação como complementar. Os questionários abertos, então, lembrando que o questionário, aquele de pergunta, não é qualitativo, mas se a gente fizer alguma coisa onde a pessoa tem que escrever o que ela pensa livremente, aí a gente vai analisar aquele texto, né? Então, só tem essa diferença. E os documentos, que a gente pode trabalhar com eles também, que são as informações escritas pelas pessoas, são os discursos. Então, a gente pode também trabalhar com esse tipo de informação. E, por último, o grupo focal, que é uma técnica, então tem todo um rigor a ser feito, onde você coloca as pessoas, os entrevistados, coloca uma proposta de discussão, e tem toda uma forma, tem um observador que fica anotando, tem que gravar, e aí você traz o assunto para debate, enfim, tem sempre uma proposta para o grupo. Como que as pessoas analisam esses dados? Existem formas diferentes de analisar. Então, muito comum é a análise de conteúdo, análise temática, que eles chamam, tem análise... tem várias formas, assim, nem dá para eu ficar explicando, porque nem eu sei as diferentes formas que existem. O que é importante vocês entenderem é que existem modelos diferentes. Então, tem pessoas que trabalham mais com a visão quantitativa de análise dos dados, que é contar palavras, termos ou falas. Então, quantas vezes naquelas falas aparece a palavra tal? Então, se aquela palavra, ou quais palavras aparecem com mais frequência? Então, a partir dessa análise, ela consegue dizer, olha, parece que as pessoas estão falando mais isso do que isso, porque ela se repete. Então, isso é comum, os softwares fazem muito isso, existem softwares hoje para isso, mas existe uma polêmica, porque nós estamos trabalhando com qual é o critério, né? Então, se a gente está quantificando, como que a gente vai explicar a subjetividade disso, a objetividade, o quanto que isso é científico? Então, tem várias questões que discutem, será que a gente não está fugindo da proposta de olhar individualmente, a hora que a gente junta tudo dessa forma e conta? Então, tem algumas discussões nesse sentido. Mas o que é importante a gente lembrar? Para trabalhar um dado qualitativo, a gente vai fazer a leitura dessas falas, desses depoimentos, desses documentos, vai relacionar essas informações, vai ver o que é semelhante, o que é diferente. E aí, dentro desse processo,
a gente vai tentar contextualizar. Então, a gente vai dizer, olha, essas informações, de alguma forma, elas têm uma posição ideológica, elas estão no contexto, historicamente, elas estão dentro de que contexto histórico? Ou o que elas estão culturalmente, dentro de que tradição cultural? Ou não? Ou será que é um grupo específico que fala isso? Será que tem influências políticas nessa opinião? Então, sempre, quando você vai trabalhar com texto qualitativo, você tem que olhar para ele não fora do contexto onde ele está, mas dentro do contexto e pensar as possíveis questões que estão sendo implicadas naquela fala. Então, aqui tem um pouco das formas de quantificar, dividir em classes, né? Por exemplo, o Iramutec, que é um software livre, né? Que faz essas separações. Ele não faz análise, mas ele faz as separações, aplica dados estatísticos para essa lógica de que quadrado, então não sei o quê, e mostra a distribuição, se, né? Eu não entendo muito do Iramutec, eu não consigo explicar para vocês o significado, mas só para vocês terem uma ideia do que as pessoas estão fazendo. Existem outros softwares pagos também que fazem análise, né? E aí, aqui um exemplo de apresentação do dado qualitativo. Então, a partir da junção e da leitura, você consegue, então, criar categorias, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas você vai criar categorias e vai falar, olha, ele está falando a mesma coisa que esse, mas o que de fato eles estão falando? Olha, eles estão falando muito, eles estão se a gente pudesse categorizar o que eles estão falando, eles estão falando sobre o movimento do paciente na rede assistencial. Então, eu vou criar essa categoria, né? E aí eu vou colocar, então, a fala de um ou dois, enfim, de pessoas que eu considerei como falas que estão dentro desse tema, que estão dentro dessa categoria, para justificar a criação dessa categoria, tá? Então, só para vocês entenderem como que a gente organiza o dado qualitativo. Hoje é isso que eu falei, né? Então, as pessoas têm os big data da vida, que estão usando o machine learning para fazer análise de texto, que é o processamento natural de linguagem. Então, outras formas de análise de texto estão aparecendo para agilizar algumas questões, mas ainda são desafios. E, assim, por que é legal a gente pensar em evidência científica qualitativa e dentro da saúde, principalmente? Uma das coisas que a gente tem visto e que o governo federal, inclusive, tem investido, tem trabalhado com universidades para poder aprimorar a técnica, são os dados de participação social. Então, hoje, tanto a consulta pública como a perspectiva do paciente são duas informações que trazem dados de opinião, experiência dos pacientes ou dos familiares com tecnologias que podem ser incorporadas no SUS. E esses dados, eles então agora estão cada vez sendo mais aprimorados, a forma de análise, né, de síntese desses dados cada vez mais. Por quê? Porque cada vez mais a gente tem percebido a importância de incluir essas informações nas tomadas de decisão, né? Porque elas realmente são diferentes dos dados tradicionais de efetividade, mortalidade, número de internação, mas elas contribuem muito para a tomada de decisão. Então, eu só coloquei exemplos de vários estudos que as pessoas estão discutindo, consulta pública, incorporação da voz do paciente. Então, assim, as pessoas estão, cada vez mais, isso está aparecendo, mostrando a importância desses dados. Ainda que o envolvimento dos usuários aconteça dessa forma, como eu falei, ainda que precise aprimorar, ele é uma estratégia muito importante e que precisa realmente de um olhar especial. O que tem, assim, só para a gente
falar, eu falei muito bem dos dados qualitativos, porque eu sou uma pesquisadora qualitativa, então eu gosto, eu acredito muito, mas é importante a gente colocar algumas limitações. Então, a coleta, análise dos dados não é uma coisa fácil, né? É você entrevistar a pessoa individualmente, às vezes demora 1 hora por pessoa, você tem que gravar, depois você tem que transcrever, né? Você tem que colocar tudo em texto. Antes a gente fazia isso digitando, agora já tem alguns programas que fazem isso para você, né? Que transcreve. Então, você tem que olhar essas entrevistas. Às vezes, uma entrevista de 1 hora, você tem páginas e páginas. Então, você tem que ler essas entrevistas uma por uma. Grifar, né? Olhar, marcar aquelas coisas que são importantes, que são relevantes, reler, refletir. Então, não é uma coisa simples em termos de análise. E a questão dos viés de interpretação. Então, a gente tem que sempre estar atento para os possíveis fatores que a gente, se a gente pode chamar de viés, mas que são característicos desse tipo de dado. Então, eu estou falando com uma pessoa, eu estou entrevistando uma pessoa, de repente ela pode tentar falar aquilo que ela acha que eu quero ouvir. Então, tem que ficar atento, olha, eu conheço aquele entrevistado, então se ele me conhece, pode ser que ele queira falar alguma coisa que ele acha que seja interessante, pensando que sou eu. Então, todas essas informações precisam ser pensadas e discutidas na hora que você está fazendo essa análise. Então, a primeira coisa que, assim, para fechar essa primeira etapa, e aí abrir para a pergunta, que um dado não é melhor que o outro, os dois são importantes, os dois são complementares, e eles trazem olhares diferentes da gente compreender o mundo. E por que eu estou falando tudo isso? Pensando em vocês, né, que estão ali na biblioteca, que vão receber, de repente, um pesquisador que quer fazer uma revisão de estudos qualitativos, e agora a gente vai conversar sobre isso, por que essa noção é importante para vocês? Porque entender que estrutura que tem um estudo qualitativo e como que vocês podem aplicar isso nas estratégias. Então, eu vou parar aqui. Deixa eu... Pronto. Não sei, Ana, se alguém tem alguma dúvida dessa parte? Não tem nenhuma pergunta no chat. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta? Não? Não, deixa eu ver se alguém está digitando. Não, acho que é isso. Tá, então vou seguir para a segunda. Tá vendo? Sim. Tá. Bom, por que é importante a gente sintetizar dado qualitativo? Então, a gente viu lá, pensando em estudos primários, a gente olhou por que eles são importantes, por que é importante a gente conhecer esses dados, mas por que é importante a gente sintetizar? Então, normalmente, na saúde, principalmente, a saúde é um processo que a gente está centrado na pessoa. As pessoas estão preocupadas com a saúde, elas estão preocupadas com a cura. Então, quando a gente está falando em saúde, a gente está falando da pessoa, né? A gente quer curar aquela pessoa, a gente quer tratar aquela doença daquela pessoa. A gente quer promover a saúde daquela pessoa. Então, a gente está pensando em pessoas. Só que na nossa cultura, a gente está muito acostumado a pensar que o conhecimento nessa área ele vem das ciências biomédicas. Então, ele traz um pensamento das ciências biomédicas, não das ciências humanas, por exemplo. Então, ele traz aquela ideia mais controlada, de cura, no sentido mais de ausência de doença. Né? Então, é uma visão mais biomédica do processo.
E é importante? É, porque a gente sabe que todas essas pesquisas, esses ensaios clínicos, essa forma de pensar a saúde e o tratamento, a cura, trouxe muitos avanços na prevenção, na gestão, no tratamento das doenças de uma forma geral. Só que também a gente sabe que esse conhecimento ele não traz dados mais holísticos, vamos dizer assim, mais ampliados de você entender esses processos. Né? Ele tem uma limitação. Então, a pesquisa qualitativa, a síntese dos dados qualitativos, ele vai trazer essas informações valiosas para a gente cuidar, para além daquela que a gente está acostumado no biomédico. Repetindo, então, a síntese dos dados, ela vai ajudar a gente a avaliar repetindo um pouco do que a gente vai falando, a gente vai compreender como que eles percebem a saúde deles. Então, quando a gente junta isso, a gente vai entender como que eles percebem a saúde, como eles geram a própria saúde, como eles tomam decisão na saúde deles. A gente aumenta a nossa compreensão sobre a cultura daquela comunidade, a gente informa os planejadores e fornecedores de serviços em saúde, porque por meio da síntese de dados é que os tomadores de decisão tomam as suas decisões, né? Ele não pega um dado primário sozinho, ele vai agrupar esses dados e você vai ajudar a avaliar componentes, atividades de serviço que não podem ser medidos com os resultados quantitativos. Então, aquele que está fornecendo o serviço ou aquele que está planejando um programa de saúde, ele vai se apoiar em sínteses que trazem essa informação. Então, para ele medir como que o impacto que esses serviços estão tendo na vida das pessoas, a conversar com as pessoas e saber como que elas estão percebendo isso e vivenciando tem um grande potencial, traz muita informação. E como que a gente faz uma revisão sistemática de estudos qualitativos? O procedimento, gente, é o mesmo de uma revisão sistemática tradicional. Então, Marília, tem alguma coisa diferente no processo? Não. Então, eu não vou ficar repetindo com detalhes tudo aquilo, porque o procedimento é o mesmo. O que diferencia? Bom, primeiro você tem que fazer um protocolo. Então, igual um protocolo de revisão sistemática que a gente tem que registrar no Próspero, enfim, você tem que registrar. A revisão qualitativa também precisa, de dados qualitativos, também precisa ser registrada na mesma plataforma. Existem modelos de template, de protocolo que o pesquisador pode usar. A Cochrane agora está montando um protocolo, né, para síntese de evidência qualitativa. O JBI já tem esse template há bastante tempo. Então você vê que são duas organizações fortes. O JBI há bastante tempo tem esse template. A Cochrane agora está fortalecendo isso no programa dela, né, na proposta dela. Então, existem meios do pesquisador buscar protocolos para nortear a realização da revisão dele e registrar na plataforma. Você também encontra modelos de como fazer a revisão sistemática. Então, tem o manual do JBI que explica tudo, tópico, o que é, por que é importante, por que inclusive, muitas das coisas que eu estou apresentando para vocês está no manual do JBI, então, por que é importante, os instrumentos que você pode usar, como montar uma pergunta, então ele traz essas informações. E a Cochrane também tem agora um handbook, mas que não está ainda disponível. Tem alguns tópicos que estão disponíveis para acessar, mas pelo que eu li lá, vai ser em 2024 que vem um handbook completo com todas as etapas. O que a gente fala de acrônimo sobre isso? Então, quando a gente fala de... O que eu encontrei? Bom, no JBI, o acrônimo para a revisão sistemática de dados qualitativos é o PICO com O pequeno.
Então, o P de população, de participante, o I de fenômeno de interesse, que é o que a gente está querendo estudar, né? O CO é de contexto, então, aonde que a gente está trabalhando esses dados, então, em que local, culturalmente falando, qual é o contexto desse fenômeno, onde a população está, e os tipos de estudo que a gente vai utilizar, que são os estudos primários. E por isso que eu estava falando para vocês lá, que existem estudos que tem uma abordagem fenomenológica, outro uma abordagem etnográfica. Então, saber esses modelos de estudos é importante, por quê? Porque pode ser que o pesquisador ele queira saber só um fenômeno que esteja dentro de um contexto da pesquisa etnográfica. Então, isso pode ser um descritor importante para você fazer a seleção. Eu não quero saber de estudos fenomenológicos, eu quero saber de estudos etnográficos. Também é possível encontrar outros acrônimos, que é o SPIDER e o SPICE, que são outros acrônimos que as pessoas usam para fazer síntese de dados qualitativos. Então, só que vocês podem olhar, eles são um pouquinho diferentes. Então, o SPIDER está falando de amostra, de fenômeno de interesse, de desenho de estudo, de avaliação, de tipo de pesquisa. Então, vocês vejam, tem diferenças nas letras, então isso vai adequar de acordo com a pergunta da pessoa. Processo de seleção. O processo de seleção dos documentos em si é o mesmo, gente, não tem diferença alguma. Então, vai entrar nas bases de dados das literaturas, lá, PubMed, todas aquelas tradicionais, vai entrar na literatura cinzenta, fazer o mesmo processo. O JBI tem lá as informações, né, nessa etapa de seleção. A Cochrane tem um documento específico para a busca e identificação dos estudos, onde eles trazem lá o passo a passo, inclusive as bases, etc, etc. E o que é importante pensar nesse momento? Nos termos. Então, como a gente está falando de dados qualitativos, existem termos que são importantes de aparecer nas estratégias de busca. Então, a gente está olhando opinião, a gente está olhando percepção, a gente está olhando experiência, a gente está olhando sentimento, a gente está olhando emoção, entendeu? Então, é importante levantar isso. O que você está querendo saber? É a opinião das pessoas? É como elas vivenciam isso? A experiência? Então, esses termos são importantes de estarem contemplados. Se a gente está olhando para um tipo de método, é isso que eu falei, é uma pesquisa interpretativa, uma pesquisa crítica, são estudos etnográficos, são estudos fenomenológicos, a gente também precisa saber disso. Ah, não, eu quero só grupo focal. Então, se você quer trabalhar com estudos que tenham só grupo focal, a gente precisa incorporar. E mais, olha, eu só quero dar estudos que analisaram usando análise temática. Então, a gente tem que descobrir e incluir esse termo. Então, só lembrando, é isso, que a gente tem que adequar o perfil, né, dos dados dos estudos qualitativos primários. Também, como a outra revisão sistemática, a gente tem que avaliar a qualidade do estudo. E aí, para avaliar a qualidade do estudo, a gente tem ferramentas específicas para dados qualitativos primários. Então, o JBI ele tem uma avaliação da qualidade dos estudos, o CASP é um outro checklist que também as pessoas usam para avaliar a qualidade de estudos qualitativos. Então, a depender, o revisor que vai decidir qual ele gostaria, né, ele depende do que pergunta, então varia, depende, não tem uma regra. O que eu estou dizendo existem instrumentos para avaliar a qualidade, essa qualidade precisa ser avaliada e precisa ser considerada como é considerada na pesquisa qualitativa, na pesquisa quantitativa. Né? Então, existe sentido entre o que está se propondo e o método. Então, a pessoa está falando que está olhando a percepção dos pacientes sobre o serviço, e aí ela pega e aplica um questionário de sim ou não.
Então, como que ela viu percepção com sim ou não? Então, vendo esse tipo de coerência. Então, as perguntas, elas estão voltadas muito para o perfil do estudo primário. As sínteses desses achados, elas podem ser feitas de 1 milhão de formas, não tem uma regra. Então, isso depende da proposta, depende do pesquisador, da familiaridade, tem um monte de métodos, nem sei explicar todos eles, mas o que é importante vocês entenderem é que a forma de sintetizar os dados depende, é uma escolha do pesquisador. Eu trouxe aqui um exemplo de uma meta-síntese do JBI, uma meta-agregação, como eles chamam, onde o que eles tiveram que fazer. Então, o pesquisador, depois eu vou mostrar uma revisão completa para vocês entenderem. O pesquisador vai lá, ele faz a seleção, monta estratégia bibliotecária e tal, aí aplica, busca, analisa, faz a título e resumo, depois lê na íntegra, e aí, na hora que ele está lendo na íntegra e inclui, ele vai olhar as informações, o que o pesquisador daquele estudo primário identificou como tema, que palavras, falas dos pacientes, dos entrevistados, ele utilizou para justificar aquele tema que ele criou, né, quando ele agrupou as falas. Então, o revisor, ele vai olhar para essas informações e vai juntar. E aí ele vai perceber, assim, que, olha, realmente, os pesquisadores, eles esse foi o tema central, então aí o pesquisador, o revisor, ele vai criar uma temática a partir daquilo que os estudos primários falaram e vai dar um grau de credibilidade para aquelas falas, dizendo, olha, realmente os entrevistados trouxeram falas que representam realmente aquilo que, o resultado que o pesquisador encontrou no estudo primário. Então, ele vai agrupando essas informações que gera depois uma síntese e uma conclusão, dizendo, olha, realmente, então, a partir desses conjuntos de dados, é fato de que os familiares que experienciam, por exemplo, o cuidado de uma pessoa que teve um AVC, eles têm uma mudança na vida emocional deles, no bem-estar, na vida social, eles ficam muito estressados, tal. Então, assim, a essa conclusão, ele só chega, essa síntese, a partir de toda uma leitura da fala, né, dos estudos todos que ele incluiu. E depois disso, como também na revisão sistemática tradicional de efetividade, a gente tem que graduar ou avaliar a confiança dos achados. Então, vai dizer, olha, essa evidência que eu encontrei, ela é alta, o grau, né, de confiança é alto, é moderado, é baixo, é muito baixo. Então, você vai graduar essa sua confiança, o nível de confiança que você teve nesses achados, e para isso existem dois instrumentos, dois softwares, duas propostas de fazer isso, que é o CONQUAL, que é do próprio JBI, e o CERQUAL, do GRADE. Né? Eles dois existem para dados qualitativos, ele é muito usado, o CERQUAL é muito usado, muito citado, o CONQUAL mais para quem conhece a proposta da revisão de dados qualitativos do JBI, mas a ideia é essa, quer dizer, você graduar e colocar no final da sua revisão assim, ó, a minha evidência é boa, é moderada, é baixa, e tem um porquê de você fazer isso a partir dos achados, do tipo de achado que você encontrou, da qualidade dos estudos que você incluiu, então, todo aquele conjunto de avaliação anterior. Você tem, no Equator, você consegue achar os checklists para poder, específicos para dados qualitativos, como reportar estudos primários qualitativos, como que você deve reportar essas informações, e o Entre Aqui, ele vai explicar como você deve reportar uma síntese de dados qualitativos. Então, o que você tem que colocar no seu documento para informar a pessoa que você
para incluir todos os dados que você precisa para apresentar um resultado de uma síntese de dados qualitativos. Era isso que eu tinha para falar. Eu vou parar e vou agora abrir para perguntas. Obrigada, professora, foi ótimo. Pessoal, vocês têm alguma dúvida relacionada a como materializar isso dentro das bases de dados para busca? Então, como que... Esqueci que eu vou mostrar uma revisão. Perfeito. Vou mostrar Sim. uma, peraí, para ficar mais materializado, igual você falou, ainda bem que você falou. Tá bom. Esqueci da parte principal. Deixa eu pegar ela aqui. Aqui. Acho que eu tinha baixado já. Vocês estão vendo a tela? Sim. Tá. Deixa eu abrir. Eu vou colocar. Assim melhorou? Isso, assim fica melhor. Aí te falar para ampliar. Tá bom assim ou aumento mais? Não, tá ótimo. Tá. Então, essa é uma revisão de dados qualitativos do JBI, tá? Eu peguei um modelo que eu estou mais familiarizada, mas vocês viram que a Cochrane está investindo nisso também, então está começando também o pessoal a aplicar o modelo da Cochrane. Eu trouxe os dois, porque acho que é importante vocês saberem que tem essas duas informações, até para as pessoas poderem fazer opção do que elas se sentem mais confortáveis, né? Para escolher. Então, vocês olhem no título, então, explorando a experiência e a percepção dos participantes no suporte de pares para adultos com dor de crônica de não câncer, né? Não sei, alguma coisa que não é um câncer, mas que pode ser talvez um tumor, alguma coisa assim. Então, veja, termos específicos. Então, está falando de experiência, está falando de percepção de quem? Dos participantes dessa intervenção, né, de adultos que participam com essa doença. Né? Então, aqui mostra os pontos chaves aí, que a gente está falando de percepção então, e de experiência. Então, tem um resumo tradicional, vem lá o objetivo, explorar a experiência, a percepção. Então, são coisas que vão aparecer numa revisão. Então, olha os métodos, ele olhou lá os critérios. Então, ele incluiu estudos qualitativos de qualquer desenho. Então, não importa se é fenomenologia, não importa se é etnografia, não importa nenhum desenho, mas o que ele quer são de adultos, que são estudos que exploraram a experiência desses adultos com essa doença crônica, tá? E que participaram desse tipo de intervenção. O método, então, ele usou o JBI e aqui estão as bases que eles olharam. Atenção, porque como são dados qualitativos, e a gente está falando de opinião, de experiência, a Psicoinfo é uma base muito procurada. São as bases de psicologia, as bases de humanas também. Então, é importante a gente pensar nisso. Então, eles vão procurar, fazem duas pessoas independentes, revisores, o mesmo coisa. Então, acha lá os dados, quantos estudos foram excluídos, também a mesma coisa, e aí traz, eu vou mostrar o resultado, que fica mais fácil. Aqui é a tabela, o resumo dos achados, a partir fazendo aquela graduação da evidência, quer dizer, você dizendo o nível, né, daquela evidência, dando a credibilidade, o score, vamos dizer assim, daquela evidência final. Então, no modelo de JBI, nesse quadro de achados, né, nesse resumo, ele coloca aqui a síntese que ele encontrou, então o tipo de pesquisa, o grau de dependabilidade, são critérios assim específicos do modelo que eles são não é muito fácil de explicar assim tão rápido como que isso é graduado. O que é importante entender? Ele está dizendo o seguinte, a partir dessas duas informações. Uma, ele está dizendo que, a partir dos dados de qualidade dos estudos, quando aplica aquele instrumento de qualidade, ele teve
muitos nãos ou muitos sims, quer dizer, o estudo ele apresentou muitos problemas de coerência entre método ou não. Então, dependendo do grau de coerência, ele fica alto ou moderado ou baixo. Então, se ele mantém coerência, então ele está ótimo, né? Então não começa do alto, então depois ele vai caindo o nível dele, dependendo da qualidade dos estudos. E a credibilidade ela vai variar conforme a qualidade dos achados, das falas das pessoas. Então, se aqueles pesquisadores, quando eles colocam a fala dos entrevistados e colocam os temas, né, põe o tema que ele escolheu e a fala, e há uma relação coerente entre o que o entrevistado falou e o tema que o pesquisador criou, isso também dá maior peso para aquele estudo. Então, a partir dessa lógica, ele cria, então, um nível de score que pode ser alto, ele é subjetivo, certo? Quem faz isso é o pesquisador, mas ele vai deixar claro qual foi o critério que ele utilizou. E aí, a partir disso, quem está lendo a revisão, ele vai olhar, bom, é o seguinte, ó, essa síntese desse achado, ela ficou com score de alto, então a gente pode confiar. Essa segunda, a gente não confia tanto, porque ela teve problema, ela já foi mais moderada. Então, os dados, elas não passaram tanta segurança. Essa outra síntese foi alta. Então, isso que vai dizer para quem está lendo. Depois disso, tem uma introdução tradicional de uma introdução, você tem que justificar a relevância da sua revisão, que tem dados sobre isso, que tem estudos, e que você fez uma pesquisa prévia e que você não encontrou nada sendo feito nessa área, ou se você encontrou, você tem que explicar o que ela difere da sua e por que a sua é importante de ser feita, já que tem uma igual. E aí você vai trazer, então, as suas perguntas. Essas perguntas, elas trazem a experiência e a percepção, elas trazem isso dentro da pergunta, como que eles percebem as barreiras, os facilitadores para isso, qual é a vivência que a pessoa tem. Então, são perguntas típicas de uma ciência de evidência qualitativa. E aí você vai trazer a sua explicação. Bom, quem são os seus participantes? São pessoas da cidade tal, eu vou considerar tal adulto usando como referência, sei lá, o Estatuto da Criança, ou vou usar a Organização Mundial da Saúde. Então, você tem que justificar, olha, ele está registrado no Próspero, no número tal. Eu não vou considerar aqueles pacientes que estão com câncer tipo tal, que esteja em estádio tal. Então, assim, depende né, você vai descrever quem é a sua pessoa. Então, quem é o seu fenômeno? Olha, eu vou estar estudando a experiência deles dentro da intervenção X. O que é essa intervenção? É uma intervenção assim. Então, você vai explicar e você vai falar em que contexto. É oferecido dentro de um setting tal, num hospital assim, ou se for não hospital, em qualquer outro lugar. Então, sem nenhuma localização geográfica, em todo mundo e tal. E que tipos de estudo? Olha lá, fenomenológico, teoria baseada em dados, etnografia, pesquisação. Então, ele coloca tudo, inclusive método misto, que é o quê? É o estudo que traz dado quant e quali, e aí você extrai só o quali. Então, você também pode incluir. E aí o método, eu vou usar o método do JBI. Como que você vai fazer sua estratégia de busca? Primeiro eu vou aplicar, aí seguindo o modelo do JBI, né, que ele sugere. Então, primeiro eu aplico em 2 bases, vejo os termos, monto aí então minha base com todos os termos indexados, não indexados, palavras-chave, e aí eu vou depois adaptar isso em todas as bases e vou rodar em todas as bases, incluindo o Google Scholar, a dissertação, E aí, na hora de selecionar, eu vou usar um método tal, a plataforma tal. Essa aqui aplicou até
um teste estatístico para ver a concordância, mas nem todo mundo faz isso. Então, ela vai explicar como ela fez, e aí ela usou, então, um instrumento para avaliar a qualidade do estudo, ela usou do próprio JBI. Então, você tem que falar isso, né? Por que você está aplicando, tal, como que você vai aplicar isso, o que você vai considerar nesse instrumento. Se para o seu estudo é importante que as perguntas 1, 2 e 3 sejam yes, se não for yes, isso ele é excluído. Então, tudo isso você vai estar explicando aqui. E aí você vai dizer o que você vai extrair. Ah, eu vou extrair os dados tal, eu vou dar nível de credibilidade para os achados, né, para as falas deles. Então, tudo isso você vai relatar e como você vai sintetizar. No caso do JBI, usa meta-agregação, essa abordagem que eu vou mostrar a imagem, que eu já mostrei ali na apresentação. E aí, que vai usar o Compal para avaliar que é aquele quadro inicial. Então, para apresentar o resultado, ela faz o quê? Mesma coisa, tantos foram, tem o fluxograma ao prisma, mesmo jeito, gente, manutenção sistemática, não muda absolutamente nada. Aí você vai dizer lá do prisma, e aí você vai trazer a qualidade metodológica do estudo. Olha, eu apliquei lá, então a maioria lá trouxe na pergunta 1, 5 sim, não, foi moderado, a maioria teve problema com o método, então você vai trazer esse resultado, tem um quadro, ó, esse é o quadro, isso é o modelo do JBI, tá, gente? Estou marcando só para vocês entenderem aqui como que funciona. Então, aí tem o score, a porcentagem de perguntas, pode ver que a questão 6 e 7, a questão 6 ficou fraca, né? Muitos não, a questão 7 também tinha mais não, então aí eles vão discutir essa informação. E aí ele vai trazer, então, qual a característica dos estudos. Então, de onde eles vêm, que tipo de estudo o perfil desses estudos, o tipo de método que usou, se é entrevista, se é grupo focal. Então, ele vai trazer os dados qualitativos, os dados de caracterização. Geralmente, isso está numa tabela, né? E depois ele vai achar os achados, que aí que é isso. Então, o que ele encontrou? Na soma de todos os estudos primários, ele encontrou 53 achados, que são falas. 53 achados. Todas elas, ele atribuiu um nível de credibilidade. Então, a maior parte delas realmente representavam aquele tema que ele encontrou, tá? Que os pesquisadores colocaram. Então, realmente, elas eram falas que tinham significado. E esses achados que ele encontrou, eles foram combinados e eles geraram categorias. E essas categorias, que aí o próprio revisor criou, elas somadas, elas geraram 4 sínteses. Então, esse processo é um processo que a equipe faz, a equipe de revisores faz. Ela vai fazendo a leitura e vai juntando as falas, né, os achados e criando essas categorias. Então, aqui tem um achado, então ele vai explicar quantas categorias, então eu vou mostrar mais para frente. Então, por exemplo, nesse achado tem essa categoria que foi criada, e para essa categoria tem X achados. Então, e que esses achados tiveram tanto de credibilidade. Então, mostra aqui, ó, então aqui é a síntese, aqui estão as categorias que foram criadas, e aqui os achados que são resultado das falas das pessoas, né? Do que eles foram encontrando das falas das pessoas nos estudos. A mesma coisa, então ele segue aquele dá exemplo, ó, de falas que foram colocadas lá no estudo e que tem a ver, né, com essa categoria que estão representando essa temática, né, que ele
ao juntar, eles se identificaram. Então, ele vai fazendo isso durante a revisão inteira. Então, aqui é a segunda meta-agregação. Então, veja que seria a meta-análise, né, da revisão quantitativa. Aí ele vai apresentando os dados, aqui, as categorias, as sínteses. Então, tem... Aí depois ele faz a conclusão, a discussão com a literatura de fora, que a gente já sabe, as limitações e as potências, né, dessa revisão. E nesse caso aqui, talvez ele tenha colocado isso dentro do texto, a revisão qualitativa, de dados qualitativos, pelo fato de você avaliar a qualidade do estudo, te permite fazer uma recomendação para a prática. Então, a revisão qualitativa... ela pôs aqui, ó, tá? Então, a revisão qualitativa, a partir daquele quadro, né, que o pesquisador gradua, dá um score para aquela evidência, você faz uma recomendação, e o JBI tem uma graduação de recomendação, nível B, A, quer dizer, ele vai dizer, olha, essa síntese, a partir dessa síntese, é possível recomendar fortemente essa proposta, né? A recomendação dessa evidência, ela é forte, ela tem uma boa graduação e pode ser aplicada, ou não. Então, ele vai trazer essa recomendação para a prática e também para a pesquisa. Olha, então, a partir desse dado, seria importante aprofundar uma revisão nisso, daquilo, ou um estudo mais para saber essa informação ou essa. Então, aqui as referências, aqui como apresenta a estratégia de busca para cada base, né? Então, aqui estratégias, quanto encontraram, então mostra isso por base, né? Revisão e aqui a tabela com a extração dos dados, dos achados, olha lá, tá vendo? Então, aqui a ilustração, a fala, o tema que a pessoa, o autor do estudo criou e o achado que ele usou para representar, então aí o nível de credibilidade, quer dizer, o revisor, ao ler, falou realmente essa fala representa esse tema, então ele atribui, isso é uma questão subjetiva, quer dizer, do grupo de pesquisa, e é isso. Deixa eu parar. Eu falei que a visão qualitativa ela é mais complexa, né? Não, mas acho bem interessante, quando eu dei o portal de periódicos, eles fizeram webinars noturnos, e aí era sobre os acrônimos para pesquisa qualitativa, né? Foi o tema que eu acabei dando para eles. E tinha muita gente fora da área da saúde, que acaba fazendo revisões também que são mais qualitativas, né? E aí eu acho interessante para o grupo que eles possam, né? Esse grupo especificamente, ele está dentro da área da saúde, mas que possam colaborar com colegas também que não estão, né? Ou que acabam bebendo da fonte aí das metodologias da saúde, porque é bastante comum também. Filosofia, tem muita gente de outras áreas vindo, querendo fazer revisão de escopo. E aí você fala, meu Deus, em que bases nós vamos procurar essas informações? São outras bases, né? Sim. Eliana, você quer colaborar? Eu queria tanta coisa. Porque realmente, assim, eu não sei se... Eu acho que, para mim, chega muito revisão sistemática, mais com esse perfil de intervenção, revisão de escopo, que é o que a gente mais está fazendo, assim, eu particularmente tenho feito muitas hoje, revisão integrativa. Então, a revisão qualitativa ela chega muito pouco. Eu acho que eu estou lidando com duas revisões que são com a Cristiane. Então, assim, as pessoas não querem se aventurar a fazer estudo qualitativo. Mas, assim, uma das coisas que eu acho que acho que vale a pena a gente falar é porque muitas vezes a gente tem uma definição, eu quero estudos fenomenológicos.
Então, fazer essa busca, eu já tive a oportunidade, porque se a gente usa só, a gente não tem nem descritor para estudo fenomenológico. Então, se a gente usa isso, a gente também se depara, isso quando eu lidei com uma revisão que visava buscar esse tipo de estudo, porque a autora se deu conta de que ela não colocava nos artigos dela, ela trabalhava muito com estudos de fenomenologia, e o estudo era de fenomenologia, e que ela usava estudo qualitativo. Mas se a gente usava estudo qualitativo na estratégia, isso tornava o resultado inviável. E aí, na época, a gente falou, então vamos buscar pelos autores. Então, além de buscar pelos estudos fenomenológicos, vamos acrescentar os autores. Então, eu acho que esse é um dos cuidados para nós bibliotecários em relação a fazer busca quando se trata de revisão qualitativa. Se a gente estiver fechado, eu vi rapidamente quando a Marília passou, essa revisão eles não colocaram um tipo de estudo, então me pareceu assim, eu não tenho certeza, mas essa revisão que você colocou, como eles querem todos os tipos de estudos qualitativos, eles não colocaram nada. Então, porque o correto seria a gente colocar estudo qualitativo e todos os tipos de, mas também é um risco. Então, também é um risco. Então, acho que essa é uma observação importante para a gente quando precisa fazer busca para estudo qualitativo. Uma outra coisa que eu queria que você, se você pudesse demonstrar novamente, é a questão da agregação. A maior parte dos estudos qualitativos são apresentados os resultados por categoria. Quais as outras formas de apresentação dos resultados? Eu lembro que isso foi uma confusão para mim, a meta-agregação no curso da JBI. Qual é a forma mais comum, né? O que comumente você vai apresentar falas, né? Você vai trazer o que as pessoas pensam. Então, categorizar, vai sempre emergir uma categoria, 2, 3 categorias. E eu queria entender melhor, porque eu sempre vejo essa meta-agregação e eu tenho um pouco de dificuldade. Então, a gente trabalha aquele quadrado maior, o que a gente está falando? Ali onde tem o U, são as falas das pessoas, da população. Isso também é uma coisa que para a gente é um entendimento, né? Mas pode fazer toda a diferença no sentido da gente recuperar. Eu já estou convencida, eu não consigo mais trabalhar só com a questão de montar uma estratégia. Eu preciso entender exatamente o que vai gerar para eu conseguir dar conta. Então, se você pudesse explicar aquela meta-agregação, aonde está o quê, isso também seria, acho que ajudaria aqui para a gente. Tá, eu vou compartilhar de novo. Acho que a revisão talvez seja mais interessante, porque dá para ter uma visão do... Peraí. Vocês estão vendo? Estamos sim. Tá. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, assim, quando como é que apresenta o dado qualitativo? Isso pode variar, como eu falei, tem várias formas de você apresentar. Mas como a gente está falando de pessoa, e a gente está falando de pesquisa qualitativa, a fala das pessoas ela é algo que os estudos primários incluem no resultado. A fala é o dado. Agora, como o pesquisador vai organizar isso, se ele vai fazer uma análise temática, quer dizer, ele vai criar temas e vai separar por semelhança, quer dizer, como ele vai fazer isso daí também vai variar. Então, o que é importante para o revisor? Aquele estudo primário responde a sua pergunta? Ele traz aquelas informações que você precisa? Ok. Aí você vai ler aquelas informações. Como que o pesquisador apresenta esse dado? Então, aquele caso, ele traz ele criou um tema, tá? Ele criou um tema lá. Então, aqui, vamos supor, esse texto do Matias aqui.
Então, o finding é o tema que ele criou. Então, chances na atitude direcionadas e a aceitação da dor, por exemplo, né? Então, mudanças na atitude por conta e aceitação da dor. Então, o que ele, vamos supor, o pesquisador daquele estudo primário, ele criou esse título, esse tema. Quando eu estiver lendo o estudo primário dele, eu vou olhar se eu concordo que os temas que esse pesquisador determinou no estudo dele realmente estão representados pelas falas que ele selecionou e colocou ali. Se eu, Marília, sua revisora, eu achar que o tema que ele escolheu não explica muito, mas que dentro do tema, porque cada tema, o pesquisador, ele explica o que aquele tema fala. Se dentro daquela explicação eu consigo achar uma sentença, uma frase que explica melhor o que é aquele tema, e aí ela conversa melhor com aquela fala, eu posso fazer a opção de selecionar uma parte daquele texto, e não o título daquele tema, e não o título. Isso, gente, é um modelo do JBI, tá? É bem, preciso que vocês entendam isso. Quando eu tomar essa decisão, eu vou ter que aplicar essa lógica no artigo inteiro. Eu não vou poder pegar ora tema, ora título, ora texto. Eu vou ter que aplicar nele todo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ler a explicação daquele tema, eu vou ter que ver se existe uma frase que explique bem aquela fala, e aí eu vou ter que pegar a fala e vou ler a fala e vou falar, realmente, lendo essa fala, eu consigo identificar esse tema, esse assunto aqui que ele criou no estudo dele, quando ele agrupou as falas. E aí eu, revisor, vou atribuir um nível de credibilidade. Ele pode variar de que não tem dúvida, tá? Que eu não tenho dúvida de que aquela fala representa de fato aquele tema que ele criou. Pode ser credível, quer dizer assim, eu acredito, porém tenho lá minhas dúvidas. Não acho que ficou tão assim direto e reto. E posso dizer que é não suportável, quer dizer, realmente não, essa fala que ele criou aqui, que ele escolheu para colocar, não tem nada a ver com esse tema. Essa fala que não tem nada a ver com esse tema, eu não vou usar na minha síntese. É como se eu estou falando, esse dado aqui não tem sentido para ele estar colocado aqui. Esse processo de análise que vai acontecer por cada estudo é a equipe de revisor que vai fazer e que vai fazer a decisão. Então, veja, ele fez isso na junção desse estudo, ele selecionou. Depois que ele selecionou isso, estudo por estudo, olha lá, ele foi fazendo isso, estudo por estudo, para criar as categorias, e aí eu vou voltar lá nas imagens, vamos lá, voltar aqui. Para ele criar isso aqui, ele precisou fazer o quê? Juntar cada um dos achados daquelas pessoas. Então, ele precisou juntar, para ele criar essa primeira categoria aqui em cima, né, Illness Self-Management, por exemplo, ele conseguiu criar a partir da junção de vários achados. Então, ele pegou o achado do Cooper com o achado do Kohut, com o achado... Então, ele foi juntando semelhanças, e aí, a partir das semelhanças entre os achados dos estudos primários, que ele cria, então, uma determinada categoria. E a partir
daqueles conjuntos de credibilidade que foram dados, ele consegue, então, dizer que aquele achado, ele realmente está batendo, né? Essa categoria, realmente, esse achado está forte e ele responde, então, a essa categoria que a gente criou aqui. Então, veja, é um desafio, porque você tem que juntar achados para depois você definir uma categoria para esses achados, e aí depois dessa categoria você criar uma síntese juntando essas categorias. É só fazendo mesmo para você poder compreender esse processo todo, né? Não é uma coisa muito simples. Mas o que eu acho que é importante vocês entenderem? Que o processo de definição, que é esse aqui, o processo de definição desses achados, os revisores vão fazer lendo cada um dos artigos, escolhendo. Então, por exemplo, esse Einstein, eles optaram, olha lá, fazendo conexão. Pode ser que isso seja um tema lá que o próprio autor, ele criou. E aí, ele deu uma frase para isso daí. E o revisor falou, olha, essa frase realmente justifica, é coerente com esse título. E assim ele vai fazendo por todos os textos. Então, esse conjunto, esse achado, mais esse, ele vai juntar esses achados que estão, esse conjunto de achados conectados, eles vão gerar uma categoria. Então, que ele está lá, ó. Eles vão criar uma categoria, eles vão achar uma categoria. E isso aqui, quem vai escrever isso aqui? O revisor. Mas o revisor vai inventar uma categoria? Não, ele vai tentar agrupar nessa categoria as palavras que foram usadas pelos os autores dos estudos primários. Então, ele vai, juntando esses achados, ele vai criar uma categoria. E aí vai dizer, olha, essa categoria ela está representando o quê? Os achados relacionados com as barreiras para lidar com o PAP e os desafios físicos para tal coisa. Então, ele vai juntar esses dois achados e ele vai criar uma categoria. E vai explicar essa categoria. Essa categoria, junto com essa, vai atribuir uma síntese, que também é a junção de todas essas informações aqui. Não sei, Eliana, se eu consegui te ajudar com essa explicação. Não, ajudou. Eu entendi agora, porque, na verdade, eu estava vendo as barreiras como a fala. Na verdade, a fala, você começa na fala, categoria e síntese, né? Então, esse quadradinho maior é a síntese dessas categorias e falas colocadas. O que é importante vocês entenderem é o seguinte, é a visão do revisor? Não. O revisor, ele não está emitindo uma opinião. A síntese não é uma opinião dele sobre isso. A síntese é o resultado da junção das informações que estão vindo lá do estudo primário. Eu não estou mudando nada. Eu não estou reinterpretando nada. Eu estou só juntando as informações, criando categorias, sendo o mais fiel possível com os termos utilizados pelos autores lá do estudo primário e montando a minha síntese. Eu não estou mudando, eu não estou reinterpretando a fala de ninguém, eu não estou fazendo isso. É a mesma coisa lá do estudo da meta-análise. Quer dizer, a meta-análise é um dado estatístico de junção de informações. O pesquisador não manipula aquilo lá. Ele não cria mais números, ele não manipula o intervalo de confiança, ele não faz nada. Ele só joga lá e aquela informação ela é fidedigna ao dado que está ali do estudo primário, entendem? Então, a meta-agregação, ela também é isso. Eu não estou. E aí, assim, a recomendação para a prática é a ação.
Então, eu estou falando aqui uma barreira, que o número de barreiras interpessoais, físicas, logísticas para a implementação ter um sucesso para essa... uma barreira é o número de barreiras físicas para ter sucesso. Então, por exemplo, ou a forma de ultrapassar, né, de resolver isso pode ser considerada no desenvolvimento futuro para esse tipo de intervenção. Então, essa foi a síntese. O que ele vai recomendar? Ele vai recomendar uma ação. Então, o que você tem que fazer para superar essas barreiras? Aí, o revisor, ele vai colocar transformar essa síntese numa ação. Opa, então o que a gente tem que fazer? E aí ele vai colocar a proposta dele, a partir do que ele visualizou dentro desse conjunto de informações. Uma pergunta, Marília. O Summary faz essa meta-agregação. Quais outros aplicativos, não sei se a Mayara sabe, faz meta-agregação de estudo qualitativo? Eu não sei. Eu só sei do Summary, que é do JBI, é um software pago do JBI, onde você tem os campos para gerar todos esses dados que eu falei, até a tabela de análise de qualidade, né, dos estudos, tudo mais. E aí gerar essa imagem bonitinha aqui também dentro do software. Mas que não é necessário também. Vejam que dá para fazer isso usando uma tabela como essa, certo? E aí depois transforma na junção, você vai transformando, então, vai criando, né, as categorias, blá, 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 e faz, por exemplo, no PowerPoint, né, aquela imagem. Também é possível fazer isso. É que o software do Summary, ele facilita bem, você insere tudo e ele gera, né, a informação. Perguntas, pessoal? Mais? Quer que eu pare de compartilhar? Querem que eu coloque em alguma outra parte? Não sei, da estratégia de busca, não sei se vocês querem olhar um pouquinho ela. Deixa eu colocar lá. Acho que vale, né, a gente olhar. Deixa eu colocar. Eu vou achar agora, velho. Acho que ela tá aqui. Vamos lá. Olha lá. Então, ele colocou, acho que é a intervenção, né? Olha lá. Objetivo, paciente, preferência, atitude, perspectiva, sentimento, pensamento, e o que ele queria, que é a condição, né? A doença. Ele usou esses 3 termos. Ele não colocou o tipo de estudo. O que determinou puxar estudo qualitativo? Isso aqui, ó. Esses termos foram os termos que acabaram puxando o estudo qualitativo. Porque quem está olhando preferência, experiência, perspectiva, sentimento, pensamento, opinião, atitude, são estudos qualitativos. Então, ele não utilizou o termo. Vamos ver se ele utilizou o termo em outro. Não, olha lá. Mesma coisa, ele usou a mesma estratégia, ó. Ó. Né? Vocês quer comentar alguma coisa sobre a estratégia, gente? Ele usou ali na EBS o texto completo. Eu tenho muito cuidado para usar esse campo, texto completo. Eu sempre falo, o título tem 15 palavras, o resumo tem 300, o texto completo tem 5.000. Então, é um pouco perigoso esse texto completo. Não sei o que os meus colegas acham. E nem todas as bases te dão esse campo de busca. Esse é um ponto. A outra coisa é que eu realmente também tenho muita dificuldade de usar experiência, percepção, opinião. Eu acho que eu nunca vou alcançar as possibilidades para traduzir experiência. Aqui, por exemplo, a gente está em inglês, mas vivência, né?
São várias Variações. possibilidades. É como se fosse o desfecho, que também a gente tem muita dificuldade. Como é que eu vou tratar? Será que todo artigo que fala de cicatrização está usando essa palavra? Não necessariamente. Então, eu acho perigoso. Acho que tem sempre que avaliar. Mas também, se a gente não usar isso, você vê que tem quase 2 milhões. Se a gente não usar, você vai ficar com uma estratégia muito maior. Então, é o bibliotecário, na hora que está fazendo, tentar, porque também a gente teria um outro problema, porque os estudos qualitativos são diversos e podem não estar, porque isso é igual uma outra questão que a gente se depara, pesquisadores que percebem que em estudos onde ele abordava um recém-nascido, ele usou criança, ele não usou recém-nascido. Então, ele leva um longo tempo da carreira de pesquisador para perceber que nem ele usava bem a terminologia na descrição do seu trabalho. Então, é teste, né? Eu acho que é teste e a gente vai ter que escolher um lado para trabalhar. Eu estou aqui agora trabalhando com um diagnóstico de enfermagem que é de síndrome, trauma de estupro, e a gente tem uma autora que cria esse diagnóstico, e eu falei, se ela vai entrar na minha estratégia. A autora, porque só ela tem os 200 artigos, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente vai raciocinando. Mas, pensando em estudo qualitativo, eu acho um pouquinho mais desafiador para a gente fazer estratégia, porque realmente tem coisas que a gente não tem certeza se a gente vai alcançar, né? Se a gente... Nenhuma é perfeita, nem falo. Mesmo feito por 10 bibliotecários juntos, a gente não vai alcançar a literatura do mundo. Mas eu acho que é isso que a gente tem que... Porque eu penso que, apesar que assim, a gente está falando de texto completo, buscar em TX, mas a Maia já colocou aqui a questão da gente poder buscar sem campo nenhum, entendeu? Então, esse sem campo nenhum também vai abarcar. São coisas que a gente tem que só pensar, porque eu olho os modelos. Eu olho, sempre eu faço uma primeira busca e tento, quando não está inspirado, não está vindo, eu vou olhar o que está publicado. Tentar buscar ali um ajuste. Eu acho que é mais isso, assim, quando a gente está fazendo... Nunca fiz uma revisão de acurácia. Então, vamos ver aqui as revisões para ver como é que eles estão buscando, entendeu? Porque aí tem aquela dificuldade de buscar, né, os tipos de estudo. Mas é isso, eu acho que é mais difícil estudar os tipos de estudos qualitativos do que os quant. Me parece um pouco mais difícil. Eu achei curioso, dar uma olhada. Desculpa, pode falar. Alguém ia falar? Não. Oi? Não, ninguém ia falar nada. Você... desculpa. Não, eu só ia falar que eu achei curioso o documento da Cochrane, que é um arquivo que está disponível e ele é só para busca e estratégia. Acho que vale a pena dar uma olhada o que eles estão propondo. É tudo novo ali. Eu mesma nunca entrei assim a fundo para olhar, até porque como a gente acaba tendo referência do JBI, acaba usando do JBI. Mas é uma coisa nova. Então, é interessante olhar o que eles estão propondo, porque é um capítulo especial para isso, né? Porque, como disse a Eliana, é uma coisa que não é simples. Não é simples de fazer. Pode ser que isso tem... Olha que o retorno foi grande de artigos, né? O número de artigos com essas expressões aqui, preferência do paciente, não sei o quê. Então, putz, e aí, né? Fiquei pensando como que eles fizeram. Depois, assim, na hora que cruzou, ficou um número até razoável, 1.560. Mas será que realmente entrou tudo, né? Como vocês falaram? De repente, esses termos, eles realmente
incorporaram todos os estudos. Então, é um processo que tem que olhar bem. E foi a referência que ele usou para todos, né? Podem ver que se repete. O que mais, pessoal? Tem umas coisas assim, por exemplo, eu não sei, a PC-Info está na OVID? Esse artigo está na OVID? Tá, esse artigo? Não, as bases ali, na verdade, são várias bases que eu nem sabia que estava na EBSC. A Medicina, bom, Medline. Assim não é comercializada pela EBSCO, né? O que acontece, gente, é que a OVID e a APA, a Embase e a APA, elas também são comercializadas pela Walters fora do Brasil, né? Aqui também, é que a gente não tem cliente, porque o Zevir está aqui, aí, enfim. Mas ela pode estar. Então, hoje eu vou explicar para vocês, a segunda aula é sobre OVID, né? A OVID é plataforma. Então, outras bases de dados podem estar ali disponíveis, né? Dessas que a gente comercializa. Então, existe a busca de Embase em OVID, inclusive é bastante utilizada para revisão sistemática. Então, quando o cliente, né, quando a instituição tem todas essas bases pela Wolters Kluwer. Mas hoje o acesso que eu vou mostrar para vocês é o meu, então vocês vão conseguir ver a lista de recursos é muito grande. Então, eu consigo pesquisar a APA em OVID, consigo pesquisar Embase em OVID, e o mais legal de tudo é fazer a busca integrada. Né, que é a possibilidade, o pesquisador ele consegue fazer tudo de uma vez só numa única plataforma. Mas aí a gente entra nessa barreira que é a barreira comercial mesmo. Ana, eu falei assim, gente, eu nunca soube disso. Eu estou vendo aqui, lá, esse artigo está na EBSCO, que eu nunca vi. Essa passagem aqui me deu um pouquinho assustado. Mas, gente, não estou acompanhando. Um básico aí, mas graças a Deus que é algo, um artigo internacional e está se baseando nas plataformas internacionais. Bom. O que acontece muito comigo, quem vem para treinamento, quem foi fazer doutorado fora, pós-doc fora, o que eles falam é assim, primeiro que eles estão muito acostumados a ter a ajuda do bibliotecário até um ponto em que eles não precisam fazer muita coisa, né? Então, nessas instituições internacionais, eles acabam tendo a ajuda do bibliotecário ali. Quando eles retornam, eles precisam aprender a usar. E aí, uma das cobranças que eles me fazem é, nossa, mas não tem a Embase na OVID? Eu gostava de pesquisar tudo ao mesmo tempo. Não, cara, você vai ter que usar duas interfaces aí para poder usar. Mas fora é bem comum, assim, por essas questões contratuais. Eu fui para o Canadá no ano passado, voltei esse ano. E lá eu vi uma bibliotecária buscando isso de forma integrada, eu fiquei chocada. Tinha tudo de uma vez, né? Nossa, é muito chique. É até uma questão que a gente vê dentro da Cochrane, quando o pessoal faz revisão sistemática com os grupos que têm Information Specialists para auxiliar nas estratégias de busca. E aí o autor daqui brasileiro manda, né, tá fazendo lá o protocolo, e aí manda a pergunta dele, e a bibliotecária, a Information Specialist lá da Cochrane Internacional, vai montar a estratégia de busca dele. Daí ela devolve com uma única estratégia na estrutura OVID. E aí o lindão fica mal acostumado. E aí quando ele vai fazer algo do tipo aqui no Brasil, e aí se depara com essa questão que a gente tem que traduzir as estratégias para cada interface, aí é onde o bicho pega. Mas, nossa, quando eu ficava vendo a professora Eduarda explicando nas aulas, eu ficava, nossa, por que a gente não tem isso aqui no Brasil? Aí depois eu fui entender, né, as questões das interfaces, contrato e etc. Mas seria um mundo fantástico, ia economizar tanto tempo. Aí eu, na minha ingenuidade, já fiz essa pergunta internamente na empresa, que é, bom, mas a CAPES já contrata, a gente não pode só acionar a base dentro da OVID? Não, né, gente? Porque então contrata com a gente aciona. Mas eu aqui, na minha simplicidade, fui fazer a pergunta, né? Não custa perguntar. Eu acho que eu faria essa pergunta também. Não custa. Não, a gente já tem, né? Então, vamos arriscar. Então, tá bom. Gente, vamos lá para os nossos 15 minutinhos de intervalo, deixar a professora Marília também para a próxima aula dela. E aí a gente volta
Vamos voltar 4 horas? Ah, já são Combinado. 20 aí, a gente volta Ótimo. 4 horas para a aula de OBIT. Professora, muito obrigada, viu? Imagina, eu que Abraço, agradeço. abraço. Espero que não tenha confundido a cabeça, porque é complicado, isso só de revisão faz parte. Mas a Eliana está passando na prática, então ela é a pessoa mais indicada para já dizer para vocês os desafios. Obrigada Então, mesmo. imagina, Qualquer coisa, obrigada. à sua disposição, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Bom trabalho para você.